Eu convido então a abrir a Bíblia agora em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos então dar continuidade à pregação no Sermão do Monte. E nós vamos novamente ler a partir do versículo de número 1. Versículo de número 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Nós vamos ler até o versículo de número 14. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Só um minuto que ainda tem alguns a localizar. Mateus, capítulo de número 7. Do verso 7 ao verso 14. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, após a leitura da palavra do Senhor, queremos nesse momento clamar ao Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para conhecermos e aprendermos da palavra do Senhor, que essa fique gravada em nosso entendimento e que nós a cada dia possamos lembrar dela pelo poder do Teu Santo Espírito, para sermos conduzidos segundo o propósito do Senhor em nossa santificação, fazendo-nos a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir ao Senhor, Senhor Deus, que o Senhor faça com que o meditar do meu coração, as palavras dos meus lábios, venham ser agradáveis diante do Senhor, rocha nossa, Senhor nosso, Redentor nosso, e clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, nós fizemos essa mesma leitura e meditamos do versículo 7 ao versículo de número 11, lembrando justamente que o Senhor Jesus Cristo está a nos ensinar ali acerca do buscar ao Senhor e orando, buscando, batendo, clamando que o Senhor de fato nos dê aquilo que nós precisamos para nossa santificação, para que possamos viver segundo a vontade do nosso Senhor. Por que isso? Primeiro, eu também comentei que alguns estudiosos fazem certas divisões do Sermão do Monte. Porém, eu compreendo, e assim como também muitos outros reformados compreendem, que o Sermão do Monte ele tem todo um princípio e ele está todo interligado com aquilo que o Senhor deseja de fato nos anunciar. Nós percebemos isso logo quando ele inicia o Sermão do Monte, capítulo 5, falando de fato sobre aqueles homens que são de fato felizes, verdadeiramente felizes, por terem sido transformados pelo Senhor. Por quê? Porque aqueles que são transformados pelo Senhor são verdadeiramente felizes, porque humildes herdarão o reino dos céus, né? Aqueles que de fato choram serão consolados, os que choram devido aos seus pecados serão consolados pelo Senhor. E tudo aquilo que ele nos apresenta logo nesse início, mostrando-nos a questão do poder e da atuação do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo de Deus atua em nós,
transformando-nos, nós vivemos e somos chamados a participar dessa alegria que nós temos aqui, logo no início, nas bem-aventuranças. Depois, como a lei de Deus ela é mal interpretada pelos fariseus e era mal ensinada, o Senhor Jesus Cristo então vai dizer acerca da lei do Senhor, trazendo ao povo então uma real compreensão do que é a lei de Deus, diferente da tradição que os homens estavam a anunciar, nos casos dos fariseus. Nós vemos isso do versículo 15 do capítulo 5 até o versículo de número 48. E depois, como as práticas religiosas podem ser utilizadas para a promoção de si mesmos, ou seja, como aquelas 3 práticas religiosas, o jejum, a oração e também a obra de piedade, elas eram mal utilizadas pelos fariseus, trazendo para eles benefício próprio, ou seja, eles queriam que serem reconhecidos pelos homens. Essas obras religiosas, então, de nenhum valor tinham para o Senhor. Nós vemos isso no capítulo 6, do verso 1 ao 18. E depois, como o nosso foco, deve ser, e a nossa esperança deve ser confiar no Senhor, quando temos então o capítulo de número 6, já no fim, verso 19 ao 34. Chegando então ao momento do Sermão do Monte, praticamente no seu fim, quando o Senhor Jesus Cristo então nos fala sobre a questão do julgar ao próximo segundo os nossos padrões, veja bem, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados pelo Senhor, segundo os padrões do seu coração, porque se o Senhor de fato nos julgar e encontrar em nós culpa, Ele como Pai amoroso irá nos disciplinar. E muitas vezes, quando não há arrependimento, essa disciplina pode ser, como nós ouvimos o apóstolo Paulo dizer em 1 Coríntios de número 11, 1 Coríntios 11, ele dizendo que muitos enfermos e até muitos que dormem. Então a disciplina do Senhor pode vir sobre os seus filhos, de fato, quando esses não são quebrantados, participam do corpo sem discernir, participam da ceia sem discernir o corpo, eles são julgados pelo Senhor. E aí então ele vai chamar aqui no versículo de número 7 a essa busca pelo Senhor, em oração clamar ao Senhor pelas necessidades dessa vida que levam o homem a glorificar a Ele. Ele está fazendo isso, anunciando aos homens a vontade do Senhor para com aqueles que irão viver nos céus. Acontece que, de repente, agora no versículo 12, que é o que nós vamos meditar hoje, no versículo de número 12, ele traz uma palavra que é como se fosse algo encaixado no sermão. É como se ele tivesse de repente tirado algo, como ele fez, veja bem, da mesma maneira que ele faz no versículo de número 6. Lembra? Acompanha aí comigo. Capítulo 7, versículo 1, quando nós estudamos do versículo 1 ao versículo de número 5, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. E logo no versículo 6, ele vai dizer, não deis aos cães o que é santo, nem lançai ante aos porcos as vossas pérolas. Lembra que parecia ser uma frase encaixada no sermão, colocada no sermão, porém sem contexto. E nós percebemos que, na verdade, está totalmente relacionado com aquilo que o Senhor está anunciando aqui, logo no início do capítulo número 7. Nesse momento agora é a mesma coisa. Não há uma frase desligada. Nós vamos ver que o que o Senhor coloca, e o que o Senhor aqui fala, não é como um provérbio que é lido simplesmente no seu versículo, mas está totalmente relacionado com aquilo que ele já iniciou logo no versículo 7 e dentro de todo o contexto do Sermão do Monte. Por quê? Porque quando nós vemos essa frase dele, veja aí, versículo de número 12, voltando ao versículo que nós iremos meditar hoje, capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
assim fazei-o vós também a eles. Veja que há uma ideia por trás desse versículo, que aparentemente é possível que qualquer pessoa chegue a esta compreensão sem a necessidade de ouvir isso de alguém. Aquele pensamento de que, olha, se eu quero que alguém me faça o bem, eu devo também fazer o bem ao próximo. Eu devo também fazer bem ao outro, né? Se eu quero receber amor, eu devo dar amor. Porque dando é que se recebe. E há um tempo atrás, inclusive, houve uma propaganda, eu não me lembro exatamente como é que foi essa propaganda, mas mostrava uma sequência de boas ações. Eu não me lembro de quem era, de que empresa era, mas a ideia era, quando você faz o bem a uma pessoa, aquela pessoa vai fazer o bem a outra, aquela outra vai fazer o bem a uma outra, e vai ficando aquela corrente do bem. É tanto que antes de Cristo, cerca de 500 anos antes de Cristo, surgiu um pensador chinês chamado Confúcio, que ele trouxe esta frase também. Ele disse: não faça nada ao seu próximo que em seguida não queira que teu próximo faça contigo. Ou seja, faça a ti. Não faça nada ao seu próximo que em seguida não queira que ele faça contigo. Ou seja, faça o bem ao seu próximo para que você possa receber ele também o bem. Ou seja, não faça com ele aquilo que você não gostaria que fosse feito consigo mesmo. Esse pensamento é um pensamento possível e comum ao homem. E isso se tornam leis que fazem com que o homem, de alguma forma, pense: é uma lei em que eu posso me apegar a ela, de maneira que eu possa, de fato, viver uma vida melhor e criar uma sociedade melhor. A ideia por trás aqui é um pensamento bem humanista, que é aquilo que, de alguma forma, eu percebo hoje na educação doutrinária, na doutrinação da educação dos dias de hoje. Pense comigo. Nós estamos vivendo um tempo em que você tem que aceitar o homossexualismo como algo normal. Você vai ter que aceitar provavelmente o uso de drogas como algo normal, porque a busca por legalização de drogas nada mais é para que, se é legal, você não pode julgar quem o faz. Se o seu filho faz, você não pode impedi-lo porque é da livre vontade dele. Até porque um adolescente, se ele quiser mudar o sexo, ele pode, sem pedir permissão aos pais. Ou seja, já não há mais aquela autoridade dos pais sobre os filhos. Quem manda nos filhos são o Estado, para dar liberdade ao filho. Tudo isso, de alguma forma, traz aquele pensamento: quando eu aceito o outro da forma com que o outro é, ele também vai me aceitar da forma com que eu sou. Dessa maneira, vamos criar uma sociedade em que os homens virão viver bem uns com os outros. Por quê? Porque eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não quero que ele faça comigo. Veja bem que há uma ideia de uma lei, de um pensamento humano por trás de tudo isso. A questão é: será que isso é possível? Será que isso de fato vai dar certo? Será que de verdade o homem é capaz de, por si mesmo, fazer o bem ao seu próximo, sempre pensar no próximo? E a verdade, nós temos, segundo a Bíblia, é que não. É impossível ao homem, de fato, pensar no seu próximo. Por quê? Porque o ser humano não é capaz de obedecer aquilo que tem na lei de Deus, os seus princípios. O homem é incapaz de obedecer a Deus segundo aquilo que o Senhor Deus instrui. Por quê? Segundo diz Paulo em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 3. Abra comigo a sua Bíblia. Tito, capítulo 3, versículo de número 3. Está lá. Carta de Paulo a Tito. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo apresenta aqui sobre a natureza do homem, nós,
antes de sermos alcançados pelo Senhor, qual é a condição do homem? Podemos ler a partir do versículo de número 1, para percebermos bem isso. Ele diz assim, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 diz: lembrai-lhes que se sujeitais aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Uma pausa aqui, antes de chegarmos no versículo 3. Só isto daqui já traz ao homem, naturalmente, uma condição de revolta, uma condição de rebeldia, de desobediência. Por quê? Vamos perceber, o que Paulo está chamando aqui é o quê? É uma sujeição a autoridades, é a questão de realizar boas obras, é a questão de não criar contendas, não ser aquele formador de contendas, de intriga entre os homens, a questão de ser cordado, de ser bondoso, apresentando as boas obras. No versículo 3 ele diz então: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A condição que Paulo, segundo a palavra do Senhor e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, aquilo que Deus relata sobre nós seres humanos é o quê? É que no fundo nós somos inimigos uns dos outros. Nós somos inimigos de uns dos outros, inimigos de Deus, como nós lemos no momento da nossa confissão de fé, em Romanos capítulo de número 5, nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, como podem os inimigos de fato viver um fazendo bem ao outro? Como pode alguém que na sua natureza é totalmente dado a cuidar de si mesmo, preocupar-se com o outro? Como pode alguém que está mais interessado nos seus problemas ajudar a resolver o problema do outro? A natureza humana é essa. A natureza humana, ela impede o homem, de fato, de que ele venha a verdadeiramente buscar ao Senhor. Nenhum ser humano pode verdadeiramente fazer algo pelo outro, pois estamos o tempo todo pensando em nós mesmos. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, Martin Lloyd Jones foi um pastor na Inglaterra, ele diz: o tempo todo estamos pensando exclusivamente em nós mesmos e temos aversão por Deus, pois Deus é aquele que interfere em nosso egocentrismo e independência. Deus é aquele que interfere em nosso egocentrismo e na nossa independência. Por quê? Porque eu sou rebelde com Deus, por quê? Porque eu não quero saber de Deus. Deus diz, ama o próximo. Eu não quero amar o próximo. Eu quero preocupar é comigo. Se eu tenho fome, eu quero comer. Eu não me importo se o outro está com fome. Por mais que eu possa dizer, ai, coitada das criancinhas da África. Quando eu tenho fome, eu quero é comer. E se eu tenho condição, não importa se o almoço está caro, eu vou pagar. Mas se ali fora tem alguém que necessita, olha, naquele momento é eu. Nós somos assim. E Deus diz, ame o seu próximo, divida o seu pão. Aí eu digo, Deus, espera lá. O que o Senhor está querendo de mim? Não, Deus. O Senhor é um Deus que quer que eu saia do meu conforto para satisfazer ao meu inimigo? Deus é esse Deus. Aí eu pergunto, como um homem comum pode viver de fato fazendo bem para com o outro, amando o seu próximo,
se esse, de fato, só pensa em si mesmo? Como pode um homem obedecer à lei de Deus e não só a lei de Deus? Como eu disse, aqueles pensamentos, né? Essa sociedade que diz respeito ao seu próximo, né? Essa exigência que é dita, olha, se uma pessoa deseja ser aquilo que ela é, se ela se sente um cão e quer viver como um cão, respeite-a, né? Aí todos têm que respeitar e exaltar e colocar como num pedestal aquela pessoa que se transformou num cão e ela se torna uma referência. Por quê? Porque ela encontrou a liberdade, ela encontrou a sua satisfação, ela é uma pessoa invejável. Por quê? Porque ela está num momento de grande êxtase, porque ela de fato se libertou, achou a sua verdadeira alegria, se transformou num cão, anda com coleira, anda com as mãos no chão, mudou a sua face, e ela então achou a sua essência de vida, e as pessoas a invejam e querem exaltá-la e respeitá-la. Porém, quando você diz, eu não concordo com isso, você é o quê? Você é uma pessoa taxada como um radical, uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não se preocupa com o próximo. Ou seja, é impossível ao homem viver em uma sociedade em que Deus é colocado à parte e que ele mesmo, o homem sozinho, venha viver preocupado um com o outro. A palavra do Senhor nos mostra que isso é impossível. Ninguém pode, de fato, amar ao seu próximo. Por quê? Porque primeiro a palavra do Senhor diz que devemos amar a Deus. Por que é impossível aos homens amarem uns aos outros? Porque primeiro os homens não têm buscado amar a Deus. Quando nós vemos, abra lá em Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22. Então, só para compreender, queridos, primeiro, né, nós temos uma palavra de homens, uma filosofia humanista que chama as pessoas a relacionarem umas com as outras, e muitas vezes com leis negativas, que não faça com o próximo aquilo que você não quer que ele faça contigo. Não faça, ou seja, não faça isso, não faça aquilo, é uma negativa, né? Não faça, não faça com o próximo aquilo que você não quer que ele faça consigo. Um pensamento bem humanista, porém nós vemos que é impossível o homem viver isso. Por quê? Porque o ser humano não é capaz de obedecer à lei de Deus, à vontade do Senhor, e verdadeiramente amar o seu próximo. Assim, nós temos que entender que ele primeiro deve buscar o amor ao Senhor. Mateus capítulo 22, verso de número... Mateus 22, verso de número 37. Verso de número 37. Perguntam ao Jesus, versículo 36, fazem uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo, quando diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Este vem em primeiro lugar. Quando a lei do Senhor é entregue a Moisés, o que nós temos? A primeira tábua, né, que é as 4 primeiras leis relacionadas com Deus. A busca ao Senhor em primeiro lugar, devemos buscar a Deus. E em segundo, aí ele diz, versículo de número 38, então ele continua: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que o que o Senhor apresenta de fato é uma sequência que, sem esta sequência, é impossível que nós possamos obedecer à lei do Senhor, segundo aquilo que o Senhor Jesus nos apresenta, quando ele diz para que nós façamos com o outro aquilo que nós desejamos que o outro faça conosco. Nós devemos então perceber que essa
prática, essa busca, esse desejo de obedecer à lei de Deus, só é possível quando primeiro nós buscamos a Deus, nós clamamos ao Senhor, nós queremos ao Senhor. Primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? É pedir, é bater, é buscar ao Senhor e clamar ao Senhor e desejar que o Senhor nos conceda aquilo que nós de fato precisamos para a nossa vida de santidade. Volte comigo em Mateus capítulo número 7, então, texto da meditação de hoje, e vocês vão perceber então aqui esta ligação, este princípio que o Senhor Jesus Cristo está aqui a nos apresentar. O Senhor nos manda buscar a Ele, o Senhor nos manda amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Se nós não temos amado ao Senhor, se nós não temos buscado ao Senhor, se nós não temos conseguido fazer isso, o que nós devemos fazer? Versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Veja a relação clara que o Senhor Jesus Cristo apresenta aqui. Ele primeiro inicia dizendo aquilo que nós precisamos, nós busquemos ao Senhor. Por quê? Porque da mesma forma com que um pai não vai dar uma pedra quando o filho lhe pede pão, e sendo o pai um homem mau, versículo de número 11, está aí, versículo de número 11, mesmo sendo o pai um homem mau, pessoa má, que de fato é egoísta, que só pensa em si mesmo e que muitas vezes não está preocupado com seu contexto familiar, ele não vai dar pedra ao filho que lhe pede pão. Quanto mais Deus, que é bondoso, que é misericordioso, que é o Pai de amor, que de fato deseja nos dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos, e Ele nos dará, e Ele de fato nos dá. Tiago nos deixa isso bem claro, né? Quando nós lemos lá em Tiago, quando ele diz que de fato, se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, Ele de fato vai nos dar. Se nós queremos do Senhor saúde, se nós queremos do Senhor que nos livre de perseguição, se nós queremos do Senhor que mude o nosso carro, ou que nos dê uma casa, o Senhor não tem obrigação de responder isso, não. Pedir por saúde, pedir por bens financeiros, pedir por essas coisas, o Senhor não tem por obrigação responder esses pedidos. Ele pode, porque é poderoso, mas Ele não tem por obrigação responder. Mas na palavra dele diz que aquilo que nós pedimos para a nossa santificação, ou seja, Senhor, me dê sabedoria para viver conforme a vontade do Senhor. Senhor, dê santidade ao meu coração. Senhor, me dê condições de perdoar o meu próximo. Senhor, me ajude a ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai deixar de nos dar aquilo que nós precisamos para sermos a imagem do seu Filho. Por quê? Porque esse é o propósito dele. É por isso que, versículo de número 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei assim, fazei-o vós também a eles. E veja uma coisa, ele não traz aqui um princípio de troca, porque assim como as pessoas fazem mal a questão do jejum e da oração, né, como aquela questão de greve de fome, é como se Deus fosse o dono da empresa e eu quero um salário melhor, eu agora vou fazer greve de fome, não vou comer e só vou ficar ali pedindo melhores salários, até que me atendam, fazer greve de fome, para que eu receba algo em troca. O princípio aqui não é para receber em troca, se eu fizer algo bom para o outro vai fazer comigo. Então, por causa disso, eu vou fazer algo bom ao outro. Por quê? Porque o outro, então, vai me dar em troca. Isso é egoísmo. Isso é pensar em si mesmo. Você não está pensando no próximo, você está pensando em si. O princípio do Senhor Jesus Cristo aqui é, primeiro, que nós devemos fazer
que nós devemos, que tudo quanto, pois, quereis que os homens nos façam, assim fazemos a eles, porque, final do versículo, porque esta é a lei e os profetas. O que o Senhor está dizendo aqui, claramente, é que nós não devemos praticar isso porque vamos receber algo em troca ou vamos ter uma sociedade melhor. Nós devemos fazer isso porque é a vontade de Deus, é a lei de Deus, é aquilo que Deus requer de nós. Nós devemos de fato fazer isso porque é o padrão de Deus para os filhos dos seus filhos, aqueles que vão herdar o reino dos céus. Preocupar-se com o outro, fazer o bem ao outro, e perceba uma coisa, o Senhor Jesus aqui, quando Ele traz essas palavras, Ele não as coloca numa condição de negativa, ou seja, não faça com o outro aquilo que você não quer que o outro lhe faça. Ele não coloca isso como uma negativa, não faça. Ele está fazendo aqui um princípio, ele está dizendo, faça com o outro. Não é não fazer, ou seja, já que eu não vou fazer com o outro, aquilo que eu não quero que faça comigo, então o outro fique lá e eu fico aqui. Já não temos relação nenhuma. Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, cada um na sua vida. Ele está dizendo, vá lá e faça com o outro aquilo que você quer que o outro faça com você. Se o outro fizer, louvado seja o Senhor, porque o outro também está em obediência a Deus. Mas se o outro não fizer, eu estou grato no Senhor, porque eu fui, porque é a lei e os profetas, porque é a vontade dele para a minha vida. Quantas e quantas vezes nós não ajudamos o próximo e de repente não recebemos em troca e nos frustramos e dizemos, pessoa má aquela, ingrata, pessoa me abandonou, eu fiz tudo por ela e ela simplesmente não quis saber de mim, me virou as costas, quando eu precisei, ela nem quis saber de mim. Eu fiz pelo outro porque é a vontade de Deus, ou eu fiz esperando que depois ele me faça? Porque se eu fiz esperando que depois ele me faça, eu sou como um fariseu, aquele religioso que faz esperando a glória de homens. Do Senhor não recebo nada. Mas se eu faço, ciente que eu estou fazendo, porque é a vontade de Deus que eu faça, não me importa o que o outro irá fazer por mim. Se ele fazer algo bom, dou graças a Deus. Mas se ele fizer algo mal, também dou graças a Deus, porque o que eu fiz foi em obediência a Deus. O que eu fiz foi porque isso é o que é correto, porque isto é a lei e os profetas, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Nós devemos entender, queridos, que este é um princípio que o Senhor apresenta, que de fato, se nós não estivermos buscando a Deus verdadeiramente, nós não vamos conseguir viver. Se Deus não for prioridade em nossa vida e a lei de Deus for aquilo que nós desejamos, nós sempre vamos viver de forma egoísta, esperando de fato cumprir isto como uma regra, né? Não faça com outro aquilo que você não quer que seja feito consigo mesmo, vira uma regra. Esta regra vai se tornar algo para nós como digna de honra. Nós vamos honrar mais esta lei, esta regra, do que de fato obedeceremos a Deus, porque não, eu estou vivendo isso, né? Aquele princípio que a gente conhece, não, eu não tenho pecado nenhum, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Temos aquela ideia dessa sendo a lei de Deus e como eu sendo uma pessoa perfeita porque nunca fiz isso. Ou seja, eu faço bem ao próximo, né? Eu sempre dou algo ao próximo, eu sempre me preocupo com o próximo, como um padrão de lei humana. Porém, isso só é verdadeiramente feito de forma agradável a Deus quando eu o faço sem esperar algo em troca, a não ser que de fato o outro faça, mas faça não porque ele está constrangido, não porque ele está ali naquele sentimento de fez algo por mim, eu preciso fazer algo em troca, eu fico constrangido, a pessoa me ajudou, não, eu tenho que ajudá-la de alguma forma. Eu faço porque esta é a vontade
do Senhor. E como eu posso ajudar ao meu inimigo? E como eu posso de fato fazer para com aquele que não tem comunhão comigo? Porque a palavra do Senhor, ela de fato não nos diz que nós devemos fazer isso só para aqueles que nós amamos, só para quem está próximo. Isto é uma lei para todos os homens. E aqui eu finalizo com um último ponto, porque é o seguinte: primeiro nós devemos de fato nos lembrar de qual é a realidade do homem e lembrar que todos estão debaixo dessa mesma realidade. Devemos ver os nossos semelhantes, bem como nós mesmos, como vítimas do pecado e de Satanás. Todas as pessoas, todos os homens, são vítimas do próprio pecado e das tentações de Satanás. Todos estão debaixo da mesma condição. Por isso, nós, filhos de Deus, devemos nos lembrar, nós também estávamos assim. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, esse entendimento do incrédulo, as pessoas de fato estão, de certa forma, cegas. Não têm entendimento da vontade de Deus. Não vão fazer nada que esteja relacionado com a vontade de Deus. Dia do Senhor, o domingo, dia de fato de estarem em serviço de culto ao Senhor. Há muitas vezes eu tenho mais preocupação com aquilo que me apetece do que de fato com a vontade do Senhor. Como Deus quer que eu ame, que eu ajude aquele meu inimigo, aquele meu vizinho, aquela pessoa, seja quem for. Como Deus quer que eu consiga perdoar o meu cônjuge, perdoar os meus filhos, perdoar os meus parentes por aquilo que fizeram. Não, Deus, espera ali, eu vou estar indo ao culto, eu estou servindo ao Senhor, eu faço a leitura bíblica, eu rezo, eu oro, mas espera lá, agora isso aqui a gente tem que ser assim, o Senhor fica aí com a sua lei e agora vai ser assim como eu entendo ser o correto. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como eu vou tratar Deus dessa forma? Isso é possível? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque Deus de fato nos chama a uma vida de santidade na sua presença, em que nós os obedecemos em todo o tempo. Somos chamados a obedecê-lo em todo o tempo. Somente então assim podemos amar o nosso próximo, quando primeiro amamos a Deus e sabemos que somos perdoados pelo amor de Deus, e se primeiro Ele demonstrar o amor dele para conosco. Ou seja, nós só amamos a Deus, nós só somos capazes de buscar a Deus se primeiro Ele nos buscar, Ele nos transformar, Ele ter demonstrado primeiramente amor para conosco. E assim então, uma vez que Ele demonstra amor para com pecadores, aqueles que de fato eram inimigos dele, nós devemos agora também demonstrar amor para com o outro. Dessa forma, livres então da escravidão do pecado, somos capazes de amar de forma cada vez melhor, pois estamos em um processo de santificação. E aqui então, queridos, quero deixar essa palavra para vocês, para nós, para a Igreja do Senhor. É uma ação. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Façam. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. O que Deus quer do seu povo? O que Deus quer daqueles que habitarão os céus e a terra? Que de fato façam com o outro aquilo que quer que seja feito consigo mesmo. Se há luta, se há dificuldade, se falta alguma coisa para alcançar a isso, peça, busque e bata, clame ao Senhor, porque o Senhor dará aos seus filhos aquilo que é necessário. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Criador de todo o céu e terra. Nesse momento, Senhor nosso Deus, diante da palavra do Senhor, esta palavra que de fato ao homem natural, aquele que vive, a nossa natureza humana, caída, pecadora, é uma palavra de incômodo, porque nós desejamos
nosso conforto, nós pensamos muitas vezes em nós mesmos, até quando buscamos fazer o bem ao próximo, estamos fazendo isso por causa do nosso bem-estar. Nós nos sentimos bem fazendo bem ao próximo, porque se isso não nos fizesse bem, nós não faríamos bem ao próximo. Nós nos sentimos bem quando fazemos algo ao outro, por isso muitas vezes fazemos, porque isso tem um princípio em nós, egoístas, pensamos sempre em nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos obedecer a Tua palavra, ó Senhor Jesus, para que nós possamos de fato ouvir a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor simplesmente por obediência ao Senhor, porque é isso que o Senhor requer de nós. De maneira que quando nós estivermos em uma situação em que devemos fazer o bem, de maneira que quando nós estivermos em uma situação de relacionamento uns com os outros, nós possamos tratar ao outro da maneira que o Senhor quer que nós tratamos, em amor. E se isso nos falta, Pai, dai-nos. Nós te pedimos, Senhor, dai-nos amor. Tira do nosso coração o egoísmo, tira do nosso coração o desejo de ira, a insensibilidade, coloca mais empatia em nosso coração, de maneira que nós de fato possamos muitas vezes nos colocar na condição do outro e dar ao outro aquilo que de fato é necessário e tratá-lo como nós gostaríamos, não para que possamos de fato encontrar um mundo melhor, mas para que sejamos encontrados como servos fiéis do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor. Tende piedade de nós, Pai, eu te peço, e que o Teu Santo Espírito, atuando nos Teus filhos, na Tua igreja, possa inclinar cada coração, fazendo com que a cada dia cresçamos nessa santidade e nos tornamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Perdoe-nos por muitas vezes nós fazermos algo de forma egoísta e muitas vezes nós criarmos intrigas por questionar ao outro o fato de não ter nos dado aquilo que nós muitas vezes demos. Perdoe-nos porque muitas vezes nós tratamos os nossos familiares, as pessoas que mais amamos e que estão próximas de nós, de forma tão agressiva e de forma tão inadequada. Perdoe-nos, ó Deus, por ferirmos muitas vezes aqueles que mais nos amam. Fazemos isso, ó Deus, porque ainda temos a inclinação do pecado. Mas pedimos ao Senhor a Tua força, porque sabemos que não estamos mais debaixo dessa escravidão do pecado. Podemos viver, ó Deus, uma vida mais santa por causa do poder do Senhor e da palavra do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. Nós pedimos todas essas coisas ao Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.